coisa, né? A tecnologia é algo... Bom, então voltando, né, na nossa conversa, na nossa contação de histórias. Eu falei para o meu pai, eu gostaria de fazer matemática e gostaria de estudar numa universidade lá no estado de São Paulo, sou de Mato Grosso do Sul, e ele falou, escuta, para fazer matemática não precisa sair de casa, né? A Universidade Federal do meu estado era na esquina da minha casa. Ele falou, não, para fazer matemática nem precisa sair de casa. Eu falei, ok, então eu não vou fazer matemática. E, na verdade, gente, a ideia de me posicionar assim não foi nada porque eu tinha uma relação difícil com eles ou quis bater de frente, não, muito pelo contrário, mas porque era um sonho e eu queria ir atrás desse sonho, né? Eu falei, não, então eu vou fazer outro curso de exatas e resolvi fazer engenharia de produção. Eu trabalhei 6 anos como engenheira de produção e aí falei para o meu marido, eu estou muito infeliz, né? E ele falou, eu sei, vai correr atrás do que você gosta e do que você curte. E eu queria fazer matemática, eu queria ser professora de pequenos, eu não queria trabalhar na universidade. E então, eu acho que o gosto, né? Embora meu pai tenha falado isso, eu acho que o gosto pelo conhecimento, quem me trouxe foi ele, né? O gosto por ir atrás e correr atrás do que gostava e estudar em outro lugar, né? Ele sempre foi muito culto, muito estudioso, e eu acho que ele que me trouxe isso. Agora, o espaço para eu me reinventar profissionalmente, eu acho que eu devo ao meu marido, né? E graças a Deus que tem os maridos aí para bancar essas situações, né? E eu fui para a escola. Falei, bom, vou fazer matemática, fui para matemática e fui para a escola e fui dar aula. Nossa, super realizada, né? Larguei a empresa, larguei o trabalho com a engenharia e fui para a escola. Super feliz, mas parece que aquilo ainda não satisfazia, né? Faltava mais alguma coisa. E o que faltava? Eu queria trabalhar com matemática, eu queria trabalhar com pequenos, mas o meu desejo era trabalhar também com crianças com dificuldade de aprendizagem. Eu queria trabalhar com crianças que tivessem dificuldade para aprender a matemática e aprender outras coisas também, né? A matemática e outras coisas, e outras disciplinas. E eu falei, não, então, o que eu preciso? Preciso fazer pedagogia, preciso fazer psicopedagogia. Então, eu falo que eu fiz tudo ao contrário, né? Eu precisei me reinventar para ficar satisfeita com a minha profissão, para ficar feliz, para ir trabalhar no que eu gostava, né? E essa questão de se reinventar é o que está acontecendo com a escola hoje, é o que está acontecendo conosco em casa, né, em época de pandemia. Nós estamos precisando nos reinventar. Então, acho que é um pouquinho disso que eu vim falar, assim, falar sobre, conversarmos, na verdade, trocarmos uma ideia sobre essa coisa de nos reinventarmos e as oportunidades que a pandemia nos trouxe, tá? Então, eu gostaria de falar sobre isso, sobre oportunidades. E como eu gosto muito de pessoas que se reinventam, eu gosto muito de histórias de pessoas que se reinventaram, eu trouxe para vocês um texto sobre uma pessoa que se reinventou também, que é o Rubem Alves. Eu gosto demais dele. Falando explica, não é isso? Nós vemos um menino numa festinha escolar. Tem gente, acho que tinha aberto uma paixão por um amor por uma coleguinha que não ligava para ele, e houve a oportunidade de ele se mostrar para essa colega quando falta uma atriz e ele se veste de menina e toma o papel principal do teatro. Ele pensando que ia chamar a atenção positivamente, ocorre o oposto, porque a menina começa a caçoar dele, e assim também como toda a plateia de pais começam a rir. Pronto, pessoal, eu mutei. Alguém não percebeu aí que estava com o microfone aberto. Bom, eu queria falar, puxa, Silvia, mas você nos chamou aqui para ler um texto com a gente? Bom, quem é de linguagem, e aqui eu lembro dessa leitura de leite, quem é de linguagem, tem um monte de gente de linguagem, aí a Gabi está aí fazendo um ok, né? Aqui eu lembro de novo da minha amiga Marina, pelo seguinte, quando nós trabalhamos como formadoras no PNAEC, né? Um projeto lindo, Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa. Nós éramos formadores de professores. E a primeira ida para o PNAEC, a Marina, né, eu
fazia a formação de matemática, ela fazia a formação da área de linguagem, na área de português e tal. E aí iniciamos lá com uma leitura de leite. Falei, gente, que é isso, Marina? Que é essa história de leitura de leite? Falei, Silvia, a gente precisa começar com algo leve, contar uma história, ler alguma coisa gostosa. Todo mundo sabe lá no colégio, né, onde eu trabalho, que eu sempre começo com uma leitura de leite. Isso foi um aprendizado vindo da Marina, né? Eu também nunca me esqueço de uma fala, e aqui antes eu vou ler o texto para vocês, tá? Vamos ler juntos, né? É um texto muito gostoso. Foi um texto, uma crônica, que o Rubem Alves publicou em 2005 na Folha, tá? Eu vou tentar colocar aqui de ladinho para ler com vocês. Olha lá, o título mais simples para esse artigo seria Avaliação da Educação. Veja bem, ele não falou avaliação da escola, né? Ele falou avaliação da educação. E eu estou com tanta telinha aqui que eu não consigo espaço para ler. Mas não quero misturar educação com aquilo que as escolas fazem. Olha que importante. A educação é algo que transborda os limites das escolas. Por vezes, ela se choca com as escolas. Acho que foi o escritor Mark Twain quem disse que não permitia que a escola interferisse na sua educação. Educação é aquilo que passa a fazer parte do nosso ser. E aqui eu lembro de novo de uma amiga, que vai saber quem é, contando da ida dela, muito jovem, com 20 anos, pegando o primeiro avião para ir para o sertão ajudar num projeto pedagógico, num projeto educacional. E ela chegou lá e eu fui observar como que as professoras ensinavam, e o que eles faziam era alisavam a terra e escreviam as letras com um graveto. Então, na verdade, isso me comove, me emociona, porque quando a gente quer educar, né, não tem essa história, senhor, falta computador, e a aula online que ainda não começou, né? Quando a gente quer educar, a gente começa em casa, e eu vou falar sobre isso. Parte do que sou tem a ver com isso, continuamos com o Rubem Alves. Ele falou, então educação é aquilo que passa a fazer parte do nosso ser, e nem sempre eu aprendi isso na escola. Parte do que sou tem a ver com a música erudita, sobre a qual nada se disse nas escolas que frequentei. Era como se não existisse, não fazia parte do programa. O mesmo é verdadeiro em relação ao meu prazer em ler, escrever, contemplar a natureza. Essas coisas são parte de mim mesmo, mas não foi nas escolas que as aprendi. Quando um professor tenta ensinar algo, ele tem que pressupor que aquilo é importante, não vai ser esquecido, vai fazer uma diferença na vida do seu aluno. Caso contrário, seu trabalho não terá sentido. Assim, ele deve ter a curiosidade de saber sobre o destino das informações e habilidades que tentou ensinar. E aqui eu aproveito para lembrar da história da base, né? Esses dias eu estava lembrando com a história de entrar à Base Nacional Comum Curricular, nós tivemos muitas formações, né? E uma das formações foi muito interessante, onde a consultora trouxe para nós uma atividade onde nós tínhamos que, na verdade, essa atividade ela trouxe para as professoras do infantil. Ela era dava um pedaço de papel para nós tínhamos que desenhar ou escrever ou colocar passo a passo, ou do jeito que nós queríamos, usávamos o recurso que desejávamos, para explicarmos como chegar a um lugar da escola. Então, imaginávamos que tínhamos que explicar aquilo para alguém que não conhecia aquela escola, e cada um escolhia onde que queria que a pessoa chegasse. Então, por exemplo, né, eu escolhi que queria descrever como a pessoa chegava à cantina, né? Bom, ok, como chegar à cantina, eu desenhei, coloquei 10 escadas, sobe escada, vira direita, vira esquerda. Bom, a ideia final era trocarmos os papéis, né? Bom, ninguém chegou a lugar nenhum com aqueles papéis, ninguém chegaria a lugar nenhum. Imagina, nós conhecíamos a escola, imagina quem não conhecesse, se pegasse aquele papelzinho, né? E aí, ela falou, gente, o que será que nós estamos treinando com essa atividade, né? E aí, a primeira coisa, né? O professor é um bicho difícil, né? É um bicho engraçado. A primeira coisa que a gente pensa é no conteúdo. Nós estamos treinando lateralidade, né? Direita, esquerda, embaixo, em cima e tal, espaço corporal. Ela falou, não, gente, vamos pensar na habilidade. Que habilidade que vocês gostariam de desenvolver
nos seus alunos trabalhando com uma atividade dessa? Bom, aí todo mundo, localização geográfica. Ok, localização geográfica. Então, vocês desenvolveram bem essa habilidade? Não, nenhuma de nós tinha desenvolvido bem aquela habilidade, porque foi tão difícil explicar aquilo. Então, aqui já falamos um pouquinho de habilidades, isso é uma informação importante, né? E aí ele continua. O que aconteceu com elas? O que aconteceu com quem? Com as habilidades, né? Ou com as coisas que eu aprendi? Aí ele fala, quero sugerir um método para se fazer isso valendo-me de uma metáfora. Imagine que você resolveu se dedicar ao negócio de fabricação de salsichas, para transformar carne em salsichas a uma máquina. Então, ele resolveu pensar numa máquina de produzir salsichas. E aí ele falou, numa das extremidades da máquina, coloca-se a carne, aperta-se um botão, a máquina se põe a funcionar. Da outra extremidade saem as salsichas prontinhas. Para se avaliar se a máquina é comercialmente vantajosa, basta comparar o peso da carne que foi colocado no funil de entrada com o peso das salsichas produzidas. Se na entrada foram colocados 100 quilos de carne e saíram 95 quilos de salsicha, a máquina é ótima. Mas se só 10 quilos de salsichas, a máquina não presta. Imaginei que se poderia avaliar o desempenho das escolas por meio de um exame elaborado segundo o modelo da máquina de salsicha. O objetivo seria comparar o que entrou com o que ficou. Vamos lá, vamos continuar. E aí ele lembra que ele frequentou escolas durante muito tempo, por 17 anos. Em média, a gente frequenta a escola durante uns 15 anos, né? Ele multipliquei pelo número de meses, dias, horas e anos. Cheguei ao número 16.320. Eu fiz a conta, 15 anos é em torno disso mesmo, tá? Em torno de 12 mil horas. Esse é o número de horas que passei assentado em carteiras, ouvindo as coisas que os professores tentavam me ensinar. É claro que esse número deve estar errado. Não, não está, é bem próximo disso. De qualquer forma, é muito grande o tempo que se passa assentado nos bancos escolares. O que sobrou? Então, ele sugere, o exame seria como descrevo a seguir. Então, teria 3 passos o exame. Primeiro, o programa seria constituído de tudo, absolutamente tudo que se pretendeu ensinar nesses 17 anos, do primeiro ao último ano. Então, imagine, você vai fazer esse exame e vai cair, o famoso cair nessa prova, tudo que você viu nesses 17 anos. Segundo, aqueles que vão fazer o exame não assinarão seus nomes, porque o que se procura não é o desempenho individual, mas o desempenho da máquina escolar. Terceiro, então, o que importa é o grupo. Terceiro, será proibido frequentar cursos preparatórios para tais exames. Então, as pessoas não podiam se preparar antecipadamente. Tá. Aí ele comenta uma coisa interessante, ele fala o seguinte, ó. Será proibido também recordar a matéria. Se isso fosse feito, o propósito do exame seria abortado. Imagine que um diabético, isso tem a cara do meu pai, imagine que um diabético tem que fazer um exame, puxar aqui, tem que fazer um exame de sangue para testar seu nível glicêmico. Mas ele, malandro, querendo enganar o médico, na véspera do exame só come alface com bife. E no dia seguinte, pela manhã, toma um comprimido de Amaril, a cara do meu pai. Claro que o exame, né, gente, não seria válido. O resultado do exame seria totalmente falso. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. O exame que proponho quer saber o que sobrou. Se os examinados se prepararem para o exame, os resultados não revelarão o que realmente sobrou, mas o que foi colocado na memória na última hora. Sabe aquela conversa dos alunos para a gente? Tia, dá uma recordadinha aí agora, porque parece que eu estou esquecendo tudo. Então, não adianta, né? Ele falou, eu me sairia muito mal, o Rubem Alves falou. Não me lembro das classificações das rochas. Lembro-me dos nomes dolomitas e piroclásticas, mas não sei o que significam. Esqueci-me do crivo de Eratóstenes. Que pena que ele esqueceu do crivo de Eratóstenes, porque é lindo e fala dos números primos. Não sei fazer raiz quadrada. Não sei onde se encontra a Serra da Mata da Corda. Também me esqueci das dinastias dos faraós e dos nomes dos imperadores romanos. Lembro-me do princípio de Arquimedes, mas não sei a lei de Avogadro.
Não aprendi latim, o que me causa grande dor, porque latim é música. Lembro-me de pouquíssima coisa sobre análise sintática, o que não me faz falta para escrever. Resumindo, né? Dos 100% de saberes que as escolas tentaram enfiar dentro de mim, só sobrariam uns 10%. Você depositaria suas economias mensalmente num fundo de investimento por 17 anos se você soubesse que depois desse tempo você receberia só 10% do que você depositou? Alguns concluirão que a culpa é dos professores. O professor sempre leva a culpa, né, gente? Outros que a culpa é dos alunos. Não creio que a culpa seja dos professores ou dos alunos. Acho mesmo que a culpa é da carne que se põe na máquina. Ela está estragada, as salsichas cheiram mal, o nariz as reprova. Se forem comidas, elas produzirão perturbações gástricas. O jeito é vomitá-las. Concluo. A performance das escolas melhorará se a carne estragada for substituída por uma carne que produz salsichas apetitosas. E aqui, vocês devem estar pensando assim, nossa, a Silvia veio fazer apologia à crítica do Rubem Alves às escolas. Eu não creio que o Rubem Alves estivesse criticando as escolas. Eu não sei, eu comecei falando sobre reinvenção. E o Rubem Alves foi uma pessoa que se reinventou, né? Ele era teólogo, né? É poeta, ele optou por, digamos assim, ele trabalhou como pastor, inclusive, mas ele optou por largar a teologia e trabalhar como professor de filosofia na universidade e ser psicanalista, né? E escritor, e depois abriu um restaurante, foi usar os dons dele com a gastronomia, enfim. Foi uma pessoa que precisou se reinventar para ser feliz. E as escolas têm se reinventado o tempo todo com a história da pandemia, né? Mas é porque você trabalha em escola. Não, eu estou falando como mãe, eu estou falando como profissional clínico, eu estou falando também como uma funcionária escolar, mas é impressionante como a escola tem se reinventado. Então, eu queria falar sobre oportunidade, sabe? Não sobre culpa, né? Então você está falando que essa carne estragada são os nossos filhos que passam pela máquina escolar? Não. Eu só estou falando que a responsabilidade, eu estou falando em educação. E aqui eu vou voltar para vocês verem um slide que eu coloquei lá no começo. Olha, quem é você e quem é a escola na educação do seu filho? Prestem atenção, deem uma olhadinha. Vocês acham que vocês são a cenourona ou a cenourinha? Vamos pensar. Pensem só um pouquinho. Porque a gente costuma, por isso que eu li esse texto do Rubem Alves, a gente costuma misturar, né? Educação é responsabilidade da escola. E a gente costuma entender que educação é o que é gerado, só o que eu aprendi na escola, não é? E eu queria contar mais para vocês. Então vamos voltar lá. Todo mundo já olhou bastante para a cenourinha e para a cenourona? Ótimo, então vamos para frente. Aqui. Olha isso. Essa reportagem é da ONU. Eu fiz um copy-paste aí para reduzir, para vocês enxergarem, chamei a atenção para uns pedacinhos, mas foi exatamente essa a reportagem que saiu em 2018, no final de 2018, sobre qual deveria ser o perfil dos profissionais do futuro. Então, profissionais do futuro devem aprender empatia e julgamento crítico, defende o Banco Mundial. Olha isso. Habilidades interpessoais serão necessárias no mundo em que as mudanças tecnológicas redefinem a natureza do trabalho constantemente, avalia o Banco Mundial. Olha isso, gente. O relatório que o Banco Mundial elaborou, ele ressaltava que as crianças do atual ensino fundamental trabalharão, aí tem um erro, né? Trabalharão em setores ou ocupações que ainda não existem. Para superar a lacuna entre o aprendizado do presente e as necessidades da nova economia, olha lá, o Banco Mundial chama atenção, né? Para os governos investirem nas habilidades interpessoais dos profissionais do futuro. E ele fala o seguinte, então nosso desafio agora é gerar competências, sobretudo aptidões, a resolver problemas e a exercer julgamentos críticos, bem como competências interpessoais, como empatia e espírito de colaboração.
E reforça, cada vez mais precisaremos de profissionais capazes de trabalhar em equipe, se comunicar e resolver impasses. Mas a escola se concentra em conteúdos acadêmicos, né? Então, será que isso aqui é obrigação da escola? Bom, então eu aproveito para falar com vocês agora sobre o foco da minha fala, que são as funções executivas. Vou voltar lá na minha reinvenção profissional, né? Eu penso que meu pai me mostrou o gosto pelo conhecimento, né? Me fez ir atrás do que eu queria, independente dele gostar ou não na época, né? O gosto por o apoio para me reinventar e fazer o que eu gostava foi do meu esposo. Mas funções executivas, quem será que desenvolveu em mim funções executivas? Vocês vão saber no final. Bom, o que são funções executivas? Eu acho que funções executivas é uma coisa linda, tá? E aqui eu lembro de duas queridas. Uma é minha chefe, né? Porque eu falava esses dias sobre... Nós organizávamos na escola uma rotina, porque funções executivas e o trabalho online hoje, o que a pandemia está pedindo de nós, exige muita rotina e muita disciplina, né? E eu nunca me esqueço de uma fala da minha chefe, que ela sempre fala o seguinte, porque a primeira coisa que eu coloquei na rotina das minhas crianças foi acordar cedo, né? E aí vocês, como mães e pais, podem virar para mim e falar assim, ai, mas meu filho não obedece, eu tento, mas ele não obedece. E aqui eu lembro a fala da minha chefe, ela sempre fala o seguinte pra gente, você que é o adulto da relação. Quando nós estávamos em sala de aula, ele falou, gente, vocês que são o adulto da relação, né? Então você que é o adulto da relação. Por que lembra quando nós éramos crianças? A minha geração, quando eu era criança, tinha horário para levantar, horário para comer, horário para almoçar, todos juntos, horário para jantar, horário para o lanche, horário para fazer a tarefa, né? Horário para dormir, horário para escovar dente. E olha o que é a função executiva, é um conjunto de habilidades mentais que regulam o nosso comportamento e nosso pensamento. A partir de experiências que eu conheci ou que eu aprendi antes, lá no meu passado. Mas essas habilidades me ajudam com as ações do presente e com as metas que eu tenho que atingir, que eu desejo atingir no futuro. Olha que importantes que são as funções executivas, né? Bom, lembro aqui também de uma coisa, não sei se vocês sabem, quando nós trabalhamos com profissionais que trabalham na clínica, em clínica, psicólogos, psicopedagogos e outros, nós trabalhamos com duas terapias, né? Uma terapia pessoal, e aqui o meu abraço, o meu carinho à minha terapeuta, porque a terapia é algo muito, muito importante. E terapeutas de supervisão, né? Então, nós trabalhamos com duas terapias, né? A psicopedagoga e o psicólogo e tal. Então, eu tenho a terapia pessoal e a terapia de supervisão. Então, alguém que vai sentar com você, que é mais experiente que você, que vai sentar com você, analisar os casos, fazer os estudos de caso com você. A minha supervisora ficou conhecida aqui em casa como a minha super. Então, a minha super deve estar por aí me ouvindo. E o meu agradecimento a ela. E ela fala também uma coisa que é muito importante aqui no início das funções executivas. Ela fala o seguinte, tem coisa que não é negociável. Então, nós pais, tem coisa que a gente não precisa negociar. Nós somos pais, nós somos o adulto da relação, né? Bom, eu vou falar sobre cada uma delas, mas eu queria que fosse uma coisa muito descontraída. Então, eu vou dar exemplos, assim, do nosso dia a dia, tá? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que a pandemia é uma oportunidade para a gente educar nossos filhos. É uma oportunidade para nós treinarmos funções executivas com eles. Porque, na verdade, você vai descobrir, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre... deixa eu olhar o horário. Falar sobre o seguinte, que peso que tem o meu conteúdo escolar e que peso que tem o meu aprendizado em casa, tá? Então, vamos pensar nessas duas coisas. Vamos falar do objetivar primeiro? Eu queria dar um exemplo do objetivar. Olha, ele está relacionado, eu quero atingir um objetivo, tá bom? Eu tenho um objetivo em mente, então, por exemplo, eu tenho o objetivo de assistir minhas aulas online. Eu gostaria, hoje eu quero ter disposição para assistir todas as minhas aulas online. Então, nós começamos o quê? Acordando cedo.
né? Então, nós precisamos de rotina e nós precisamos de disciplina nesse momento na escola. Eu vou tentar dar exemplos para pequenos e para maiores, tá? O meu trabalho eu trabalho com maiores, eu trabalho com adolescentes, né? Eu trabalho de 6º ao 9º, que é o que eu curto muito, mas é importante também nós treinarmos as funções executivas desde pequenos. E detalhe, o cérebro tem muita plasticidade, né? Mas pode perceber a diferença entre você aprender uma coisa bem pequena e você aprender uma coisa adulto. Então fica tudo mais devagar, mais lento, né? Então, assim, nós temos aí um limite. O aprendizado das funções executivas é muito interessante que se aprenda ali até a adolescência, tá? Porque depois, sabe assim, aprender enquanto é tempo, né? O objetivar. Vou dar um exemplo do objetivar. Eu tenho que terminar o meu relatório que eu tenho que enviar de ciências até às 17 horas. Por quê? Porque depois eu quero assistir um filme. Eu tô olhando aqui a minha colinha. Eu precisei treinar funções executivas para falar com vocês, né? Por quê? Porque eu precisei me organizar, precisei pensar o que nós falaríamos. E então eu guardei alguns exemplos aqui para falar com vocês. Por exemplo, eu quero comprar um tênis. Então eu quero, quando terminar a pandemia, eu estou falando como um adolescente, tá? Quando terminar a pandemia, eu quero ir de tênis novo para a escola, porque vai ser muito divertido voltar para a escola. Então, guarde seu dinheirinho para o tênis, né? E você, enquanto pai e mãe, ajudam muito nas funções executivas, tá? Então, o incentivo, você vai guardar o seu dinheirinho para o tênis. Então, ele tem que ter um objetivo. Então, treine na criança ter objetivos, pequenos objetivos, mas que são extremamente importantes. Então, meu exemplo que eu dei, meu primeiro, vou terminar meu objetivo, terminar meu relatório de ciências até às 17 horas, porque depois eu vou assistir um filme e vou descansar. E o planejar? Bom, eu posso me organizar, posso planejar, estabelecer estratégias para atingir aquele objetivo, certo? Olha o que é interessante do planejar. O planejar é o pensar antes, tá? Eu estipulo passos para atingir esse objetivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A professora de artes, mesmo em pandemia, mesmo em quarentena, eu preciso entregar um cartaz super bonito. Vai ser no PowerPoint, mas eu gostaria, na verdade, de mostrar para ela. Ela falou que eu podia mostrar o cartaz. Então, eu vou preparar o cartaz. Aí eu queria colar umas sementes. Então, assim, é treinar a criança para se organizar, né? Então, vamos planejar. O que você quer para o cartaz? Olha, eu vou precisar de canetinha, mamãe. Eu precisava de umas sementinhas de feijão. Já que você vai uma vez por semana no mercado, você pode comprar para mim, eu vou fazer uma listinha para você, né? Então, ao pensar antes, né? Que mais? Eu vou marcar uma chamada de vídeo com os meus amigos para nós organizarmos esse cartaz, porque esse cartaz vai ser um trabalho em conjunto. Percebe a criança se planejando previamente? Próximo. Olá, organizar é outra função executiva. Então, a capacidade de organizar ideias, materiais, tempo, para quê? Para atingir um objetivo. É diferente do planejamento, né? Vamos pensar numa organização para as crianças, né? Eu acabo de lembrar eu conversei com uma amiga esses dias e ela contou de uma grande escola em São Paulo que estava tendo as aulinhas online para as crianças, né, do infantil, e momentos curtos, claro, né? São crianças, são pequenininhos, e os pais entraram, invadiram a sala. Olha, nós gostaríamos de pedir para você, por favor, aumente os horários online. Nós não estamos aguentando. É o único horário que ele fica quieto, é o momento que está com você. Por favor, mas eles são muito pequenos, eles não vão suportar mais momento de tela. Não. Por favor, olha, eu sou VP de uma empresa, o outro diretor, o outro médico. Eu nunca fiquei em casa com ele. Eu não sei fazer tarefa com ele. Eu não sei brincar com ele. Por favor, pelo amor de Deus, aumente o momento online. Percebe? A gente entrega para a escola, delega para a escola, e essa é a oportunidade que nós temos de estar com eles e ensinar funções executivas. Porque essa é a nossa parte. E aí, organizar. Vamos pensar então. Ele tem agenda online, ele tem uma agenda que a professora manda, né? Se ele tem, imprima para ele. Se eu estou sem impressora, se você está pensando numa situação ideal. Não, então não imprime. Então continua usando a agenda com ele, física, né? Agenda de papel. Fala, você vai copiar na agenda tudo que a professora passou, de todas as aulas. Se é por exemplo, um adolescente, de todas as aulas, copia e tudo que você tem para fazer. Tá organizando. Ou imprime, né, se você tiver condições, e ele que vai fazer, ele que vai ticar, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso.
Outra coisa para a organização, ele tem que arrumar o próprio espaço, o espaço de trabalho, ele tem que separar o material, antes de começar a aula online, ele tem que separar todos os materiais para começar, para assistir a aula, para que esteja tudo à mão. Isso é organização, né? Ele pode fazer uma listinha de pendências. Mamãe, eu já consegui fazer tudo isso, só que eu ainda tenho para a semana que vem tal e tal coisa. Então faz uma listinha, coloca aí na agenda, tá? Bom, vamos para o próximo. Iniciar. Bom, gente, iniciar não combina com procrastinar, né? O iniciar, ó, eu tenho que dar um start para as coisas. Silvia, meu filho, não tem iniciar, mas você treina, né? Exemplo, tarefa dada, tarefa realizada. Ele teve, a tarefa é para hoje, deu hoje, mas é para entregar só para semana que vem. Faça hoje. Isso é um treino para iniciar, né? É o movimento de start, né? O movimento de começar, tá? E é a habilidade onde você percebe que precisa iniciar. Você não pode adiar, tá bom? Então, isso é um treino. De novo, tem coisa que não é negociável e o adulto é você. Opa! Focar. Ai, Silvia, você falou essa é a minha maior dificuldade. Meu filho não foca. Opa! Focar é o prestar atenção, né? É uma aplicação, olha lá, cuidadosa da mente, é um esforço do pensamento num único alvo. Ok. Como eu posso focar? Se ele é muito pequeno, ele não foca em nada. Foca. Se você der pequenas tarefas para ele, onde ele pode começar e terminar, onde ele consegue ver, enxergar ali o início e o final, ele vai focar sim. Por exemplo, arrumar a cama. Por exemplo, limpar, lavar o xixi do cachorro. Recolher o cocô do cachorro. Mas ele é muito pequeno. Ele já consegue arrumar a cama, né? Vamos pensar em outra. O que é importante para o focar? Você dá uma coisinha que dá para ele iniciar e terminar, tá bom? Por exemplo, terminou de almoçar, você vai descansar 30 minutos e vai começar as tarefas. Você vai focar nas tarefas. Ok. Meu marido sempre usou um recurso aqui em casa. Você vai falar assim, você está falando tudo isso muito bonito. Você tem filhos mais velhos? Tem um de 17 e uma de 20, né? Olha, até hoje, meu marido fala, olha a bagunça da sala, jogo dos 7 erros, moçada. Então, assim, eu já arrumei. Pai, tem mais alguma coisa? O que falta? Jogo dos 7 erros, é contigo, né? Então, assim, o jogo dos 7 erros. Faz o jogo dos 7 erros com ele no quarto, né? Ele vai precisar focar. Enquanto ele não arrumar tudo, organizar tudo, catar os brinquedos para um pequeno, uma pequena tarefa, né? Ele vai ficar focado naquela tarefa, tá? Uma coisa que ajuda muito é um ritual de início. Na escola a gente faz muito assim, ó, bate palma, para eles focarem e você recomeçar iniciar uma atividade. Então, o nosso ritual aqui em casa é o jogo dos 7 erros. Faça um ritual, né? Um ritual de início. Vou falar sobre um focar. Uma vez a minha Carol e o Dudu brigaram. Eram pequenos, brigaram. Tinha em torno de 6, 8, 6, 9, assim. E aí, aquele brigueiro, eu falei, olha, eu não vou apartar briga. Peguei e despejei sobre a mesa da cozinha um monte de arroz e feijão. Que agora vocês vão sentar, um de cada lado da mesa, e vão separar o arroz e o feijão. Vocês terão que ficar focados nessa. Mãe, isso vai demorar muito, vai. E é um tempo legal, porque vocês vão focar e vão se ajudar, né? Vão ter que ser solidários um com o outro, vão se ajudar para que essa tarefa termine rápido. E enquanto vocês focam nessa atividade, vocês vão arrumar uma maneira, vão refletir sobre a maneira de se entenderem, né? Eu não vou intermediar. Então, ajuda bem o focar, separar arroz e feijão, viu, moçada? Bom, perseverar. Perseverar, eu esqueci de falar para vocês, depois eu volto. Se vocês perceberam que tem algumas funções que estão em amarelo e outras em preto, as funções amarelas são as mais importantes para a escola, tá? Para o trabalho escolar. Perseverar também é uma delas, tá? Mas, por exemplo, meu filho fez a redação. Ele vai fazer sozinho, tá? E aí você vai poder olhar no final, vai dar uma lida. Nossa, você fugiu completamente do tema. Então, você vai apagar e fazer de novo. Imagina, Silvia, ele chora, não faz. Sim, faz sim.
Faz sim, porque tem coisa que não é negociável, né? É um treino. Eu lembro do meu marido falando, nós comentando, né, sobre quando será que essa história de pôr no berço e chorar, pôr no berço e chorar. Bom, nós aprendemos que são 3 dias e 3 noites. Você põe no berço, chora, no terceiro dia para de chorar. Então, assim, tem que ser insistente, tá bom? Outra coisa, refazer o problema. Ele tem um probleminha de matemática, o perseverar é muito útil para matemática, né? Ele tem um probleminha, mas ele não persevera. Ele fala, eu não entendi, eu não vou fazer. Uma coisa que é muito importante, que a gente aprendia quando era muito pequena, a minha geração, que era assim, a professora dava um modelo, uma pista visual, e você perseverava observando o modelo, vou tentar fazer igual. Eles geralmente não têm muita paciência para isso, mas você tem que insistir. Monitorar. O monitorar é interessante porque é monitorar a si próprio. Tá? É uma capacidade de perceber e avaliar seu próprio desempenho. Vocês já perceberam, já repararam naquela aquela criança que entra no carro, você fala, filho, foi bem na prova? Ele fala, fui super bem. E não foi bem. Porque não tem o monitorar bem aguçado ou bem desenvolvido, e isso a gente também pode ajudar. Como? Você fala, ele pintou, ele tá lá no infantil, ele pintou, e não ficou muito legal a pintura. Ele pintou de qualquer jeito, sem capricho. Você fala, não ficou muito legal a sua pintura. Você percebeu que você pinta para a direita, depois pinta em pé. Minha mãe sempre falava, pinta para um ladinho só, né? Olha, você percebeu que saiu da borda, da próxima vez vamos tentar não sair da borda. Então, outro exemplo. Eu monitoro, eu sei, por exemplo, quanto tempo eu levo para me arrumar. Né? Outra coisa, aproveitando, quando você impõe uma rotina para a quarentena, que é importantíssimo, faça ele se arrumar, trocar de roupa, tá? Antes de sentar na aula online, para que ele simule situações. Ele precisa de intervalos para descansar, tá bom? Para que ele simule e fique o mais próximo possível da situação real, que é a escola, tá? E voltando, eu sei que eu gasto muito tempo para me aprontar na hora de ir para a escola, né? E vamos pensar agora que não tem escola. Eu sei que eu gasto muito tempo, por exemplo, para terminar a tarefa de português. Eu levo muito tempo com a tarefa de português. Ok, então você sabe que você leva mais tempo. Então você pode priorizar, pode fazer a que você leva mais tempo primeiro. Isso é automonitoramento, né? Um outro exemplo. Você voltando, deixa eu dar um exemplo dentro da quarentena de novo, né? Eu levo muito mais tempo. Eu assisto a aula, ok, isso eu faço bem. Aí eu tenho 2 tarefas propostas, né? Eu sei que isso me desgasta também. Então eu vou fracionar. Eu vou fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, porque você começa a saber até o tempo que você leva para fazer as coisas. O quão isso é mais difícil para você do que aquilo. Depois que você ensinar que ele não pode pintar só para um lado, ele vai falar, essa minha pintura, mamãe, não ficou muito boa, eu vou pintar de novo. E ele começa a se automonitorar. Só que para se automonitorar, eu preciso ser ensinado. Flexibilizar. Flexibilizar é uma função linda. É uma capacidade de mudar de foco, né? É aquela mulher, sabe, mulher que lava a louça, liga a máquina, vem e responde um e-mail, põe comida no fogo, né? E liga para a chefe, conversa com o professor amigo. É isso. Nós somos extremamente flexíveis, né? Olá, a capacidade de mudar e considerar diferentes alternativas. Olá, eu me adapto a diferentes contextos, tá? Um exemplo para as crianças. Você pode mostrar para ela que tem várias maneiras de resolver esse problema. Um problema, por exemplo, de matemática. Eu sou da área, né? Então eu gosto de dar exemplo de matemática. Eu tenho professoras aí, colegas no nosso encontrinho, e eu vejo isso. Se eu resolvo o problema de várias formas, para ele ver que tem outras formas de resolver, né? Eu fiquei impressionada essa semana, uma mãe me falando, Silvia, eu posso te mandar, você me arruma uma forma de eu mandar os trabalhinhos dos meus filhos para a escola? Porque é o seguinte, ela mora num sítio, e ela falou, olha, eles estão indo às 7 horas da manhã, enrolados numa coberta,
para a beira da represa. Eu falei, como assim? Possível, o sinal de internet pega melhor lá. Então, agora melhorou um pouco essa semana, porque essa semana eles descobriram que no meio do meu quarto, em cima da minha cama, também pega bem a internet. Então, eles ficam todos sentados em cima da minha cama. Olha isso, é flexibilizar, né? É não ficar se queixando, meu Deus, eu moro no sítio, eu não tenho internet, é ruim. Não, essas crianças entregam tudo, enviam tudo. Percebe? É o flexibilizar, né? É saber que tem outras formas de resolver aquilo, né? Procurar outras formas. Por exemplo, também surgiram outras tarefas, outras demandas durante a semana. Eu estava fazendo uma, surgiram outras. Eu elenco também qual eu devo começar primeiro. Lembra? Perto do monitorar, ele trabalha muito junto com o monitorar. Então, eu vou elencar, porque eu consigo ser flexível, né? É diferente daquela criança falar, não, enquanto eu não terminar essa, eu não posso fazer outra. Ok, mas veja bem, essa aqui tem um prazo maior, a outra tem um prazo menor. Vamos fazer primeiro essa que tem um prazo menor? Inibir. O inibir é muito importante. Aqui eu lembro de uma criança. Bom, nós tínhamos muito controle inibitório quando éramos pequenos, né? O inibir está diretamente relacionado a regras, né? Por exemplo, você pode colocar o inibir lá para o seu pequeno, né? Como que é o inibir? Para o pequenininho. Eu nunca me esqueço de um casal de amigos que tiveram o primeiro filho e ele é eletricista. E a mulher dele estava indignada porque ele deixou o menininho pôr o dedinho na tomada. O menininho levava o dedinho na tomada e eles tiravam. Ela falou, por favor, coloque uma tampinha, arrume uma tampinha para a tomada. Ele, não vai precisar. Ele deixou o menininho tomar o choque, aí o menininho andava, fazia uma volta assim na tomada, engatinhava, fazia uma volta. Isso é o inibir, mas é um inibir muito perigoso, né? Treinar o inibir desse jeito. Mas, enfim, eu na escola falando sobre o inibir com as crianças, né? Falei, gente, vocês às vezes o amigo só pisa no seu pé porque tá brincando, correndo, e vocês dão um soco no amigo, né? Isso não combina, né? É uma coisa discrepante. Fala pro amigo, toma mais cuidado da próxima vez. Acabou, né? A gente tem que ter controle inibitório, tal, controlar a impulsividade. Aí o garotinho falou para mim, tia, agora eu entendi o que é o inibir. Porque eles perguntaram, falaram, eu não entendi o que é o inibir. Aí eu expliquei, agora eu entendi o que é o inibir. Meu pai não tem o inibir. Bom, aí eu falei, não, por quê? Aí ele falou, porque nós temos uma chácara e nós temos árvores frutíferas. E meu pai, ele espanta os meninos que querem roubar nossas frutas, dando tiro com espingardinha no pé deles. Falei, senhor, seu pai não tem o inibir bem desenvolvido, mas tudo bem, né? Então, o inibir, vamos pensar no pequeno, por exemplo, ensiná-lo também, a questão do dinheiro de novo. Então, tem um objetivo, o objetivar, né? Aqui, guarde o dinheiro, iniba o gasto, você vai guardar, tá? Vocês já viram aqueles testes que faz com criança, a mãe fica escondida, coloca um doce e fala, olha, você não vai comer enquanto eu não voltar do banheiro. Ele fica, olha, ali é um treino de controle inibitório cruel, né? Bom, outra coisa, vamos pensar nos adolescentes, em aulas online. O inibir é não escrever coisas desagradáveis no chat, por exemplo, né? Eu tenho que controlar meus impulsos. Mão na panela quente. Eu tenho um pequeno, Silvia. Então, você não vai ensiná-lo que não pode pôr a mão na panela quente, né? Esse é o inibir para pequenos. Vou largar as tarefas e vou jogar bola. Não. Você tem o inibir. Você tem que treinar o inibir, né? Então, você vai terminar a sua tarefa, depois você vai jogar bola. Bom, regular. O regular, percebem a figurinha? Ele é um ajuste, né? Você fica se autoajustando o tempo todo. É o regular emoções, né? Aqui, sabe aquela criança que tira uma nota baixa e de repente abre um bocão, tirou 9,5, pior, tirou 9,5, abre um bocão a chorar na sala, né? É o regular emoções que eu preciso trabalhar, né? É um autocontrole, né? Por exemplo, eu estou em aulas online e meu professor acabou de falar que eu não entreguei uma tarefa de inglês que era em março para ser entregue. Eu vou chorar, me desesperar? Não. Eu vou me acalmar, eu vou escrever para o meu professor e perguntar qual que eu estou te devendo mesmo, eu vou fazer e vou te entregar. Qual é o canal para entrega?
né? Então, é o regular emoções, tá? É o se autoajustar. Preocupada aqui com o meu tempo, mas eu tô acabando. Operacionalizar. Eu amo essa função executiva. Sabe por quê? Porque ela tem tudo a ver com a matemática, né? Memória operacional ou memória de trabalho é extremamente útil e importante para a matemática, tá? Sabe aquela... Imagina, a professora ou você, mãe, ele acabou de fazer um exercício que a professora ensinou, tá? E ele vai fazer outro, às vezes só mudam os números, e ele fala, ai, não sei, não entendi. Não, você sabe transferir informação, só que isso tem que ser treinável, né? Por isso, eu acho que nessa tentativa que colocava aquele ar me efetue horroroso antigamente pra gente, né? Agora, os exercícios de fixação, por quê? Na hora que você treina, eu olhei esse modelo, eu vou só transferir essa ideia, eu vou reusar essa ideia, eu uso o que eu já sei, eu uso informações que eu já tenho na mente e completo a tarefa. E também está muito diretamente relacionado também à memória, lembrar o que acabaram de me falar, ou que faz um pouquinho de tempo que me falaram, eu reuso essa ideia, né? Eu transfiro. Por exemplo, no problema, né? Voltando no problema, a criança fala, esse eu não sei fazer. Não, você sabe, a ideia é a mesma, né? Então, é a transferência de informação. De novo, voltemos àquela questão antiga. A professora dava um modelo e você reusa a ideia, né? Você aplica a ideia e transfere para essa nova situação. Veja bem, falei sobre todas as funções executivas que eu queria falar para vocês. Agora eu pergunto, vamos voltar lá, só lembra um pouquinho da cenoura, tá? Será que isso aqui se aprende na escola? A escola treina funções executivas. Tá? A escola está se reinventando e nós estamos tendo também a oportunidade de nos reinventarmos em casa, né? Aproveitarmos a pandemia para treinarmos funções executivas. Será que a escola ensina? Não, a escola treina essas situações. Quem ensina funções executivas é a família. Vamos para frente. Olha só, o que vocês acham que é mais importante para o desempenho escolar? Autocociente de inteligência ou funções executivas bem desenvolvidas? Deixa eu voltar de novo na história do Rubem Alves. Eu não acredito que ali, para alguém que largou a teologia para virar professor e entender a dinâmica do aprendizado, né? Eu não acredito que ele estava fazendo uma crítica à escola. Eu acredito que ele estava nos convocando a todos nos esforçarmos pela educação, né? O que é mais importante para o desempenho escolar? Autocociente de inteligência ou funções executivas bem desenvolvidas? Os estudos mostram, gente, que falhas em funções executivas lá na educação infantil gera menor desempenho em leitura e matemática ao longo do ensino fundamental todo e médio. Olha só, o que os estudos também nos falam, que ênfase ao conteúdo escolar sem treinamento de funções executivas gera fracasso escolar em muitos alunos. Chegam aos nossos consultórios crianças que não têm dificuldade alguma de aprendizagem. Gente, funções executivas estão diretamente relacionadas a transtornos de aprendizagem, né? Mas eu tenho crianças sem transtorno de aprendizagem, com muito conteúdo, que aprendem que o cognitivo é muito preservado, mas que não têm funções executivas bem desenvolvidas e gera o fracasso escolar. Eu quero perguntar para vocês, quem vocês acham que treinou minhas funções executivas? Pensem aí um pouquinho, quem treinou minhas funções executivas? Foi minha mãe. Então, ao meu pai, eu devo muito, né? Ao meu marido, eu devo muito, mas também devo muito à minha mãe. E eu resolvi, né, aquele dia, voltando lá à minha história de reinvenção, eu resolvi que eu ia sair de casa e que eu ia fazer uma universidade em São Paulo. Resolvi não, eles apoiaram, né? Minha mãe chorou 3 dias e 3 noites, segundo ela contava que ela já faleceu, infelizmente. E ela, meu pai, meio aparentemente não apoiando, veio, me apoiou sim, me trouxe para São Carlos, viajou comigo, me deixou numa pensão e foi embora. Foi muito difícil.
Só que antes disso, quando eu resolvi que eu queria fazer uma universidade em São Paulo, um tio me convidou para estudar em Ribeirão. Por isso que eu vim parar em São Carlos, que eu nem conhecia São Carlos. Me convidou para vir estudar em Ribeirão e eles apoiaram. E me mandaram para Ribeirão. E a mamãe, antes de sair de casa, eu saí com 15 para 16, ela falou o seguinte para mim: não deixe ninguém lavar suas calcinhas, nunca. Silvia, que coisa íntima. Sim, funções executivas são íntimas. Acorde antes de todo mundo na casa da sua tia. Arrume sempre sua cama e nunca deixe o banheiro desorganizado. Não esqueça as luzes acesas, porque isso gasta muita energia. Vá à igreja, peça ajuda, se você não conseguir ir sozinha, peça ajuda e aprenda a pegar o ônibus. Nunca perca a hora. Lembre, se você vai para a escola de carona. Eu fui para fazer o terceirão, né? E eu pegava carona com um vizinho. Nunca perca a hora. Lembre, se você vai de carona, esteja na frente da casa dele antes do horário. Nunca falte às aulas. Organize seus gastos. O dinheiro tem que dar até o final do mês. Ligue todo domingo às 3 horas da tarde. Estarei na sua avó aguardando sua ligação. Meus pais não tinham telefone e, aliás, eu estava já na universidade quando meus pais compraram videocassete, eu lembro disso. E ela falava, eu vou todo domingo lá na sua avó esperar a sua ligação. No mesmo horário. Ajude sua tia, porque eu fui morar na casa de tios. Se antecipe, não se ofereça. Você quer ajuda? Ela falava, quem pergunta não quer ajudar. Não pergunta se a pessoa precisa de ajuda, vai lá e faz. Estude muito, tenha muita disciplina, tenha horário para estudar. Não se esqueça, seu objetivo é entrar na universidade. E eu entrei. E aí vim para São Carlos. Eu achei que eu nunca viesse para São Carlos, porque o dia que eu vim, vieram 3 ônibus de estudante para prestar vestibular. Um dia chuvoso, horrível, porque antigamente tinha que vir aqui, né? Era um outro vestibular separado. Não tinha nem, era VUFSCar. E eu cheguei, entrei, eu falei, gente, eu nunca virei para essa cidade. Que lugar horrível, começa pelo cemitério. E eu vim para cá, casei aqui e assim por diante. Então, foi a minha mãe a responsável pelo treino das minhas funções executivas. Gente, olha a quantidade de funções executivas que tem desenvolvidas aqui. A responsabilidade de desenvolvimento de funções executivas é nossa, não é da escola, é nossa, dos pais. E para finalizar, eu só queria falar uma coisa. Eu não vim falar de perfeição, falar, nossa, na tua casa tudo certo, assim, não. Esses dias me presentearam com fone de ouvido, porque ninguém aguenta mais assistir a aula junto comigo, ouvir todos os problemas que eu tenho que resolver. Não é perfeito, né? Eu ensinei funções executivas para os meus filhos? Acho que sim, porque eles são muito disciplinados, né? Cada um com as suas características, mas são muito disciplinados. Com o início da pandemia, um deles tem no quarto na porta do quarto, uma lousinha com tudo que tem que fazer no dia, né? A outra usa planner e isso é uma coisa para ajudar seus filhos, né? Faça desse tempo de organização uma coisa divertida, com adesivo, com um planner, uma coisa simpática, que a escrivaninha dele seja um ambiente gostoso. Ai, Silvia, eles estão tendo que assistir aula na cozinha. Não tem problema. Naquele momento, deixe eles assistirem aula, faça outra atividade, né? A função é deles, tá? Também faz parte do aprendizado de funções executivas você delegar e eles aprenderem a fazer só. Eu não estou falando de perfeição, não vim falar disso, não falei de situação ideal, tá? Eu estou falando de oportunidade. Nós estamos tendo uma oportunidade e antes que acabe a pandemia, nós precisamos aproveitar. Pandemia também é tempo de oportunidade, tá? E eu queria terminar falando de Aristófanes. Olha só, educar o homem não é encher um pote, é acender um fogo. Aristófanes foi quase ali o idealizador do teatro, era um louquinho, tá? Mas ele tá certo, educar o homem, educar as suas crianças, educar os seus filhos, não é enchê-los de informação, né? Não tem a preocupação gigante, graças a Deus, de repente, a gente pode focar aí na base nacional e pensar que o foco são as habilidades e as competências. Não fica preocupado se seu filho tem 5 horas de aula online porque ele precisa de conteúdo. Não. A ideia não é encher um pote, é acender um fogo. E eu consigo acender um fogo com funções executivas. Tá? Isso. A sua missão é acender o fogo, né? Educação está muito desvinculado de escola.
Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos nos reinventando dia a dia. Mas nós, como pais, agora eu mudo, saio da escola e vou como pais, nós também precisamos nos reinventar e aproveitar essa oportunidade, né? E aqui nesse acender um fogo, eu espero que eu tenha acendido um fogo em vocês, né? Esse acender um fogo me lembra muito a questão da motivação. Tem motivação que é intrínseca, que é minha, mas tem motivação que é extrínseca, que é do ambiente. Eu espero que eu tenha vindo trazer para você uma motivação extrínseca, tá? Eu tenha sido a sua motivação extrínseca. Eu tenha te motivado para trabalhar com funções executivas com seus filhos em casa, tá? Quanto à motivação intrínseca, é um negócio muito nosso, tá? Eu não consigo trabalhar com isso, né? Nem nos meus filhos, nem nas crianças mais próximas, né? Isso é nosso. Só que a motivação extrínseca é tão forte, o ambiente é tão influenciador que ele move, ele mexe na motivação geral. E ele acaba alterando, digamos assim, o todo. Então, digamos que ele tem ali uma leve parcela de influência na sua motivação intrínseca. Gente, foi um prazer falar com vocês, porque é um prazer para mim falar dessas coisas, né? Falar que a gente pode ajudar demais, que é nossa responsabilidade. Pensa na cenourinha e na cenourona, tá? Educar é para nós, para os pais, tá bom? E eu vou dar uns minutinhos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E se ficar alguma pergunta, porque nosso tempo vai estar se esgotando, se ficar alguma pergunta que eu não conseguir responder, aí eu me disponho a responder no Instagram, por exemplo. Você pode lançar ou no Facebook, eu respondo a sua pergunta. Pode ser? Eu posso colocar, por exemplo, a live no Instagram e vocês perguntarem. E eu estou à disposição. Eu vou unmutá-los. Aí. Então, não sei se alguém deseja fazer alguma pergunta ou não, mas fica o meu recadinho, deixa eu ver se alguém quiser falar, pode falar ao invés de levantar a mãozinha, mas fica aqui o meu recado de mãe, de educadora, né, e para vocês todos, tá bom? Silvia, posso perguntar? Claro, por favor. Vamos lá. É professora de matemática, uma querida, é mãe, né? Mãe, como mãe agora. Envolvida com o compromisso de educar. Por favor, Jaque. O lado mãe agora. Ai, mas já tá difícil. Um pouco assustada com a independência da minha pequena, sabe? Porque assim, no começo eu precisei orientar ela por rotina, aí a gente começou a trabalhar junto, né? Eu dando aula e ela tendo aula e cada um. Então assim, hoje ela põe o relógio despertar 6 horas, não sei porquê, esse é um negócio dela. Ela se colocou assim, ela põe 6 horas, ela levanta, ela vem, ela já entra no site, já pega a agenda, já vai riscando, igual eu ia fazendo com ela. Eu imprimia a agenda online dela, falava, olha, hoje você tem isso, isso e isso, vai, grifa o texto, vê o que precisa, vai riscando. E hoje, assim, ela já faz sozinha. E eu, assim, tô assustada. Chocada. Até preocupada. Falei, será que é tudo isso mesmo que eu já posso dar esse total de liberdade? Lógico que eu fico, como que tá as tarefas hoje? Fez tudo? Precisa de ajuda? Não precisa? Ai, mãe, eu preciso postar esse vídeo aqui, essa tarefa aqui lá nas tarefas da disciplina. Mas ela tá, assim, numa independência que eu fico assustada. Legal, já. Com 10 anos. Que legal. Que legal. Então, assim, pura função executiva, porque a função executiva traz autonomia, né? Nossa. Então, mas assusta, né? Essa autonomia dela, assim. Muito. Às vezes a gente fica até chateado, né? Falando, nossa, eu tô perdendo a minha filha. Mas não está perdendo, Jaque, né? Não está perdendo. Ela vai lembrar que foi você que ensinou essa autonomia. Não tenha dúvida disso, né? Ai, que coisa boa ouvir isso. Nossa, que delícia. Delícia. Mais alguém gostaria de falar? Você gostaria de fazer uma pergunta específica? Não. Não, é só assim, se um depoimento, né? Posso liberar mesmo? Pode liberar, Jaque, pode liberar.
Manda ver, que coisa boa. Nossa, sim. Esses dias eu tava comparando, porque eu saí de casa com 17 anos, assim, fui também para outra cidade, morava numa cidade do interior, falando, meu Deus, ela já passou mais da metade do tempo, se ela for igual ela, já passou mais da metade do tempo em casa. Se ela sair de casa com 17, 18 anos, tipo, Exato. logo eu perco ela, assim, né? Não é? Não, não perde. Na verdade, não é uma perda, né? Mas é que eu, tipo, nunca mais voltei para casa dos meus pais. Depois que Também eu fui fazer não. né? A gente volta como visita. Sim, sim. Eu também não, mas assusta. Assusta mesmo, né? Mas faz parte. Eu lembro quando eu falei para minha mãe, eu não vou deixar os meus saírem de casa, não. Aí ela falou, o quê? Mas vai sim, você me deixou 3 dias e 3 noites chorando, vai sim, é importante, né? É importante, independente de você. Mas que bom, né? Ouvir depoimentos de crianças, ao contrário, né? Porque uma grande maioria a gente ouve assim, olha, não está conseguindo, né? Ele precisa de muita ajuda. Então é bom ouvir depoimentos de crianças que estão se virando, que conseguem, que eu posso dar autonomia, né? Isso é muito legal. Eu continuo assim, monitorando. Monitorando, isso, ótimo. Não tem monitoramento próprio se ela não tem, você não ensina ela a se monitorar, né? Exatamente. Você tem aquele. A Ana falava muito, né? A história põe a cordinha e vai soltando, né? Solta a cordinha, aí você põe uma corda longa, continua segurando a pontinha, né? É isso mesmo. Que bom. Tá bom. Gente, mais alguma colocaçãozinha? Nosso tempo aqui está acabando. Eu quero levantar a mãozinha aqui. Eu tenho um comentário para fazer. Conforme você foi contando das funções executivas, eu fui percebendo que tem algumas que eu preciso retomar e desenvolver mais, né? Então, eu acho que também eu fiquei refletindo que talvez muito da frustração nossa como mãe, que eles não estão executando, será que a gente está também todas elas, né? Sim. Com relação ao planejamento, com relação à organização, com tantas me fez refletir talvez o quanto eu preciso lembrar das funções executivas para que eu possa também ajudá-los nelas. Então foi muito rico para mim. Obrigada. E muitas vezes é mais fácil fazer. Então, por exemplo, a cama tá assim. É muito mais fácil ir lá esticar do que delegar para eles. Então, eles não aprendem se a gente não delega, né? Então, exatamente, a gente precisa ter paciência também para eles aprenderem as funções executivas. Né? Exatamente. Obrigada, querida. Mais alguma perguntinha, algum comentário? Então, eu vou dar tchau para vocês, viu? Se alguém quiser depois perguntar alguma coisa, pode perguntar à vontade, depois eu respondo. E foi um prazer falar com vocês. Nós depois vamos ter outros momentos de falar sobre outras coisas, coisas que interessam a nós pais, ou a nós professores, a nós educadores, a nós profissionais da área clínica, enfim. Mas foi um prazer gigante falar com vocês e partilhar essa horinha com vocês, viu? Tá bom? Um beijo grande. Obrigada por terem vindo, obrigada por terem disposto uma horinha para ouvir, né? Para ouvir. Eu falo demais, né? Eu descobri com a quarentena, por exemplo, que eu sou uma péssima ouvinte. Eu preciso treinar, ouvir. Tá bom? Você não quer tirar uma foto antes de você encerrar? Como que eu tiro Dá uma foto? Um print Deixa screen na tela. Você está no computador? Ah, sim. Deixa eu ver se eu consigo abrir todos. É tão bom ver carinhas gente fazer uma cara boa. Vamos lá, todo mundo fazendo uma carinha boa, então. Uma carinha bem bonitinha. Tudo você tira de nós? E aí, tem gente que ainda não apareceu. Clica na... Ainda não apareceu. Ai, que delícia. Peraí. Vamos ver. Ai, quanta gente legal, olha lá. Ai, tem alguém que tem também pra aqui. O Felipe tá aí. Ai, alguém falou para mim aqui, peraí, agora que eu vi o chat. Deixa eu ver uma coisa. Falaram que amaram a ideia do arroz e feijão quando as crianças brigam. Perguntaram se estão gravando.
alguém falou o seguinte para mim, e é verdade, me lembrou o seguinte, uma coisa que eu aprendi, vou deixar uma tarefinha para vocês, o professor adora deixar tarefa. Eu aprendi um conceito lindo essa semana com a minha filha. Ela tá estudando teoria da comunicação e ela falava, chama Maturana, é um biólogo, e a teoria dele da comunicação, ele falava sobre esse criar o meu próprio mundo, esse meu mundo, esse meu ser, né? Quando a gente treina funções executivas, eu estou criando um alto mundinho aí, não muito legal, né? O meu perfil. E ele falava num conceito lindo que chama autopoiese. Depois, autopoiese. Lindo. Olha lá, dá para tirar foto agora. Gente, obrigada a todos vocês. Ó, vou colocar vocês lá no Face, tá bom? Obrigada pelo tempinho que vocês ficaram comigo, viu? Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.